Ele colocou na mesa um copo cheio de leite. Surpreso, levantei as sobrancelhas e Cero sorriu. Engraçado, disse ele, a única coisa que esse rapaz bebe é leite. Depois de um breve momento, sem se apressar, Sararto foi como se desenrolando, saindo de sua posição encolhida, até que caminhou calmamente até a mesa. Observei de imediato o quanto era silencioso, ele não fazia qualquer barulho ao caminhar. Quando se aproximou da mesa, colocou uma perna na frente e a outra alongou extraordinariamente para trás. Ele prolongou esse exercício o máximo que pôde, e em seguida bocejou. Eu nunca vira ninguém dar um bocejo daqueles, era como se a boca fosse engolir o rosto todo. Ele agora dava atenção ao copo, inclinando-se até os lábios encostarem no leite. Respondendo ao meu olhar surpreso, Cero disse: ele não utiliza as mãos. Parece que regrediu a um estado primitivo. Estranhíssimo, você não acha? Senti que Phyllis Patterson se encolhia de encontro a mim. Coloquei solidariamente a minha mão em seu braço. Finalmente, Arthur Carmichael terminou de beber o leite e então se alongou de novo. Em seguida, com os mesmos passos silenciosos, voltou ao parapeito da janela, onde se encolheu como antes, piscando vez que outra para nós. A senhorita Patterson nos puxou até o corredor. Ela estava toda trêmula. "Oh, Dr. Carstairs", exclamou ela. "Esse não é ele. Eu sei que não é ele. Não pode ser." Sacudi a cabeça tristemente, concordando com ela. "O cérebro nos prega peças esquisitas, senhorita Patterson." Confesso que as características incomuns do caso me deixaram confuso. Até então, eu nunca vira o jovem Carmichael, mas a maneira peculiar como ele andava, como piscava para nós, me pareceu completamente incoerente. O jantar, naquela noite, decorreu em relativo silêncio, cabendo a mim e a Lady Carmichael sustentar a conversa. Quando as mulheres se retiraram da mesa, Cero me questionou quanto à impressão que me fora causada pela anfitriã. "Devo confessar", disse eu, "que não gostei nada dela, mas não saberia explicar o motivo dessa antipatia. Você está certo quanto a ela ter sangue oriental. Eu diria que, além disso, ela tem poderes paranormais. É uma mulher de intenso magnetismo." Cero estava ao ponto de fazer uma observação importante, mas acabou se calando. Depois de 1 minuto ou 2, declarou: "Ela é muito dedicada ao filho." Voltamos a nos reunir com as mulheres para tomar café, servido no salão verde. Estávamos conversando sobre os acontecimentos do dia quando um gato começou a miar lastimosamente do lado de fora da porta. Como ninguém parecia tomar nenhuma atitude e gosto muito de animais, depois de um momento acabei me levantando. "Posso deixar o coitadinho entrar?" perguntei a Lady Carmichael. Muito pálida, ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, que interpretei como sendo um assentimento. Fui até a porta e abri, mas o corredor estava vazio. "Estranho", eu disse. "Poderia jurar que eu vi um gato." Quando voltei a me sentar, reparei que todos me observavam. Aquilo me constrangeu. Fomos dormir cedo. Cero me acompanhou até o quarto. "Você tem tudo de que precisa?" perguntou ele olhando ao redor. "Sim, obrigado." Cero ficou um tempo ali parado, como se quisesse me dizer alguma coisa. Resolvi ajudá-lo. "Você me disse que havia um problema com a casa, mas até agora não notei nada de estranho." "Você se sente à vontade aqui?" "Não, de forma alguma, mas isso me parece normal, dadas as circunstâncias. As pessoas aqui passaram por um trauma desagradável, mas não vejo nada de anormal na casa enquanto tal." "Bem, então boa noite", disse Cero abruptamente, "e tenha bons sonhos." Sonhar, eu realmente sonhei. O gato cinza da senhorita Patterson deixou uma impressão indelével no meu cérebro. Sonhei com o pobre animal praticamente a noite toda. Acordei assustado e imediatamente me dei conta de por que o gato não me saía da cabeça. Do lado de fora do meu quarto, a criatura não parava de miar. Era impossível dormir com aquela algazarra. Acendi a minha vela e fui até a porta. O corredor estava vazio, mas os miados continuavam. Uma outra ideia então me ocorreu. O animal devia estar preso em algum lugar, de onde não conseguia sair. À esquerda do corredor ficava o quarto de Lady Carmichael. Decidi virar à direita e, depois de dar alguns passos, ouvi de repente um miado atrás de mim. Virei e o som se repetiu, bem distintamente ao meu lado. Alguma coisa no corredor, provavelmente uma corrente de ar, fez com que eu estremecesse e voltei sem demora ao meu quarto. Depois disso, tudo ficou em silêncio e acabei dormindo de novo para acordar, no dia seguinte, numa gloriosa manhã de verão. Enquanto me vestia, avistei pela janela a criatura que perturbara o meu sono. O gato cinza movia-se furtivamente pelo gramado na direção, acreditei, de um bando de pássaros que chilreavam e alisavam as penas não muito longe dali. Mas então uma coisa estranha aconteceu. O gato passou pelo meio dos pássaros, rente a alguns deles que nem por isso se moveram. O que eu via era inteiramente absurdo. Fui incapaz de deixar de mencionar o fato durante o café da manhã.
A senhora sabe que tem um gato muito estranho? Disse eu a Lady Carmichael. Ouvi ela raspar a xícara no pires e reparei que Phyllis Patterson olhava fixamente para mim, com a boca entreaberta e a respiração acelerada. Houve um momento de silêncio e então Lady Carmichael disse num tom visivelmente irritado: Acho que o senhor está enganado. Aqui não há nenhum gato. Nunca tive gato algum. Era evidente que eu cometera uma gafe, então mudei imediatamente de assunto. Mas fiquei intrigado. Por que motivo Lady Carmichael negava terminantemente a presença de um gato na casa? Era possível que o gato fosse de senhorita Patterson, que o mantinha escondido e contra a vontade da dona da casa. Talvez Lady Carmichael sentisse uma dessas estranhas antipatias por gatos que são tão comuns hoje em dia. Aquela era uma explicação esdrúxula, mas a única em que naquele momento eu conseguia pensar. Nosso paciente continuava na mesma situação. Tive a chance de fazer nele um exame mais detido do que na noite anterior. Sugeri que passasse o máximo de tempo possível com a família. Isso me daria a chance de observá-lo quando tivesse baixado a guarda. Além disso, podia ser que a rotina familiar voltasse a acender nele uma fagulha da inteligência. Mas o comportamento dele não se alterou. Era calmo e dócil, aparentemente distraído, mas na verdade intensamente atento. Em segredo, nos observava. Uma coisa certamente me surpreendeu: a afeição que demonstrava pela madrasta. A senhorita Patterson ele ignorava completamente, mas procurava sempre que possível sentar-se ao lado de Lady Carmichael. Numa ocasião, chegou a roçar a cabeça no ombro dela, numa demonstração tosca de carinho. O caso me preocupava. Eu sentia que a chave para o enigma inevitavelmente escapava ao meu entendimento. Esse é um caso realmente estranho, disse eu a Cyril. Sim, concordou ele, é muito esquisito. Tive a impressão de que ele me olhava desconfiado. Lá pelas tantas perguntou: O caso não o lembra de nada? As palavras dele me causaram um certo mal-estar, semelhante ao que eu sentira já no dia anterior. Lembrar do quê? Perguntei. Ele balançou a cabeça negativamente. Eu estava apenas imaginando, disse ele, mas em seguida calou-se. O caso era misterioso, e eu não conseguia me livrar da sensação desagradável de haver perdido a chave para a solução do enigma. E ainda por cima havia a história do gato cinza, que me parecia igualmente incompreensível. Por algum motivo, ele estava acabando com os meus nervos. Eu sonhava com gatos, ouvia miado a todo momento. Me sentia observado pelo animal. Estava a ponto de enlouquecer e não tive outra alternativa senão me abrir com um criado. Será que você pode me explicar alguma coisa sobre o gato que eu vejo? O gato, senhor? Perguntou ele, como se estivesse surpreso. Não havia nenhum gato por aqui? Lady Carmichael tinha um gato, senhor. Um excelente animal de estimação, mas teve de ser sacrificado. Uma pena, era lindo. Um gato cinza? Perguntei com cautela. Sim, senhor, um persa. E tiveram de matá-lo? Sim. Tem certeza de que foi mesmo morto? Absoluta, senhor. Lady Carmichael não permitiu que o levassem ao veterinário, mas tomou ela mesma as providências. Faz menos de uma semana. Ele está enterrado debaixo da faia de cobre, disse o empregado e saiu, me deixando a sós com meus próprios pensamentos. Por que Lady Carmichael afirmara taxativamente nunca ter tido um gato? Tive a impressão de que a história do gato era importante. Encontrei Cyril e chamei-o para um canto. Preciso falar com você, Cyril. Havia ou não um gato nessa casa? A pergunta não o surpreendeu. Era como se ele a esperasse. Ouvi falar a respeito, mas não ouvi, disse ele. Mas naquele primeiro dia, no gramado, ao lado da senhorita Patterson, ele olhou fixamente para mim. Eu vi a senhorita Patterson caminhando pelo gramado, nada mais. Comecei a entender. Mas então o gato... Ele fez que sim com a cabeça. Meu objetivo era confirmar se você ouviria espontaneamente e sem saber de nada o que todos nós ouvíamos. Então vocês o escutam? Ele moveu a cabeça afirmativamente. É estranho, murmurei depois de um tempo. Nunca ouvi falar de gatos assombrando casas. Contei a ele o que o criado me contara e ele se mostrou surpreso. Isso é novidade para mim, não sabia nada a respeito. E o que você acha que significa? Perguntei perplexo. Ele deu de ombros. Só Deus sabe. Mas vou dizer-lhe uma coisa, Carstairs. Estou com medo. A voz da coisa parece ameaçadora. Ameaçadora? Perguntei espantado. Ameaçadora para quem? Ele lançou os braços para o ar. Não sei dizer.